Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo certo com vocês? Hoje, 17 de janeiro, estamos então num dia muito especial. O primeiro dia do Enem chegou. Olha só, e certamente nós estamos agora no período da manhã. Muitos de vocês estão ansiosos, estão aflitos e certamente agora é o momento ideal para você assistir a nossa live. A nossa live aqui não vai falar de conteúdo, ela vai falar de estratégias para você maximizar o seu desempenho na prova. Pessoal, é muito importante o que eu vou falar agora para vocês. São estratégias para o Enem e para qualquer outro concurso que a gente vai fazer. Por quê? Geralmente o aluno, ele se preocupa muito com o conteúdo e ele esquece muitas vezes qual é a estratégia em relação ao tempo que ele vai utilizar. O Enem, nos 2 dias, um dos maiores desafios do Enem, certamente, é a relação com o tempo. Nós temos que saber organizar o tempo no Enem. O aluno que consegue fazer isso, ele sai em vantagem. E é isso que nós vamos então trazer hoje. Como criar uma estratégia para a gente conseguir então melhorar o nosso desempenho. Então agora olha só, a gente vai dando um zoom aqui na imagem e acompanhando as dicas ponto a ponto. Primeiramente, pessoal, a gente tem que lembrar, vocês ainda estão em casa, certo? Já estão ali se organizando. Os mais ansiosos já conferiram 86 vezes se o documento com a foto tá ali, aquela coisa toda, né? Eu sou desse time aí. Então, o que acontece, pessoal? Antes de sair de casa, não se esqueçam, o Brasil ele tem 4 fusos horários. Então, a prova ela começa às 13 horas no horário de Brasília. Então, a maior parte dos alunos no Brasil vão começar a prova a 1 hora, certo? Quem está no estado ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, certo? Roraima e Amazonas começarão ao meio-dia. E no estado do Acre, a prova começa às 11 horas da manhã, certo? Bom, primeiro ponto, pessoal. Vamos pensar na alimentação. Primeiro ponto, almoço leve. Não dá para a gente ir para uma prova de 5 horas e pouco com um estômago pesado. Bah, professor, vou comer uma feijoada aí que a minha mãe fez para eu ir bem no Enem. Tá louco? Tu vai ficar horas digerindo aquilo, nem pensar. Ah, o meu pai quer... olha só, fizemos uma churrascada aqui em casa. Já que é domingo, né? Azar, churrascada antes do Enem. Que isso, pessoal? Não. O almoço antes do Enem, ele é um almoço leve. Claro, ele não pode ser também uma pouquíssima coisa, mas ele tem que ser equilibrado, certo? Procurem evitem, na verdade, alimentos que demorem para fazer a digestão. Isso é importante. Ah, mas eu vou passar fome daí isso. Não, porque tu vai levar os teus lanches. Com certeza, pensa comigo, não é fazer um almoço muito pesado e ficar até o final da noite com esse almoço no estômago digerindo. Não, faça um almoço equilibrado e levem lanches. Nem que seja assim, para poder daqui a pouco comer um pouquinho antes da prova, no meio da prova, vocês têm que equilibrar esse ponto, certo, pessoal? Outra questão, água, certo? Tem que levar água. A água ajuda, ok? E aí não te esquece que a água é sem o rótulo, ok? Sem o rótulo. Então, quando vocês levarem um lanche, a minha sugestão, levem dentro de um saquinho transparente. Isso é importante também. Dentro daquele saquinho transparente, vocês podem colocar, por exemplo, uma fruta, né, uma maçã, por exemplo, um chocolate, uma barrinha de cereal. Esse é o lanche que se faz durante uma prova. Então, fechamos essa primeira parte, um almoço leve e equilibrado, para tu não ficar muito tempo digerindo esse alimento, e leva vários lanches pequenininhos, para tu poder ir comendo em momentos diferentes ao longo da prova. Antes da prova, seria bem interessante, e também no meio, depois eu vou chegar nesse ponto. E a água, então, é a hidratação. Nós estamos em janeiro, e janeiro, certamente,
Obviamente, né, é um mês muito quente, no Brasil como um todo, então se puderem não esquecer de modo algum. Ah, professor, mas a água eu vou comprar lá na frente da escola, lá com algum ambulante. Pessoal, quando a gente compra água em outros lugares, a gente sempre corre o risco do nosso organismo, quando recebe aquela água, rejeitar. Então, pelo amor de Deus, não vai, né, bobear nesse quesito. Terceiro ponto, sair de casa com antecedência. Mas calma, tá, pessoal? Calma. Não é para sair logo depois da live, né? Ah, professor, eu já vou sair 10 horas e eu já quero estar saindo. Calma, pessoal. A prova, no horário de Brasília, vai começar às 13, tá? Então, a 1h da tarde. Quando a gente fala sair com antecedência, é chegar no local de prova pelo menos com 1h de antecedência. Então, chegando, vamos supor, se às 13 horas, chegando ao meio-dia tá ótimo, pessoal. Olha só, em função de todo o contexto da pandemia que nós estamos, os portões abrirão, vamos usar o horário de Brasília como referência. Se a prova é a 1h, os portões abrirão às 11h30, meia hora antes do que tradicionalmente abria, que era meio-dia, certo? Mas uma sugestão, não precisa chegar às 11h30 e já querer entrar na sala de aula às 11h30, pessoal, é muito cedo. Até porque ficar 1h30 dentro de uma sala esperando a prova, certo? E mais 5h30 vão totalizar 7 horas dentro de uma sala. Acredito que não seja preciso. Para quem vai depender de transporte público, não te esquece que domingo os horários sempre são reduzidos. Então, professor, também não é para fazer o extremo, né? Tem aquele que chega muito cedo e tem aquele que é 20 para 1 e ele, vou sair de casa agora. Pelo amor de Deus, né? Então, todo mundo faz aí uma organização, se vai de carro, se alguém da família vai levar, se vai com aplicativo de transporte, se vai de ônibus, lotação, enfim, de barco, de balsa, sei lá eu, se organiza para poder chegar no mínimo 1h próximo do colégio e se organizar ali. Eu não quero que ninguém vire meme no primeiro dia do Enem, tá? Não é para ninguém aqui virar meme de atraso, correndo, certo? No sul do Brasil vai chover, provavelmente no domingo, então correr com chuva, tu sabe que escorregar é um pulo, né? Rapidinho acontece. E não te esquece também da caneta que tem que ser levada, pessoal. Caneta preta, certo? Caneta preta. Professor, mas eu vou levar uma azul para garantir. Não pode. A caneta tem que ser preta, ok? Leva ali mas também não vai me levar uma caneta só e vamos lá, né? Não, pessoal, leva umas 3 ali para garantir. Também os paranoicos vão levar 16 canetas, não precisa. Professor, mas eu vou comprar lá na frente da escola caneta preta. Tu vai aprender o conceito de capitalismo selvagem. Uma canetinha preta sai 5, 10 reais e quanto mais vai chegando próximo da 1h, vai aumentando o valor. Daqui a pouco tá 20 reais a caneta. Então assim, leva umas 3, 4. Aí tem aquelas coisas, né, místicas. Não, mas essa é a minha caneta que eu escrevi uma redação, que eu tive uma nota boa, ela me inspira. Tudo é válido, certo? É que nem superstição, né? Ninguém acredita, mas vai que dê certo, né? Então, se é para ajudar, tudo tá certo, tá ótimo, tá maravilhoso. Fechou, pessoal? Então, isso aqui, faça um checklist no almoço, a organização dos lanches, a água, certo? Sem rótulo, não te esquece. Sair com antecedência, com tranquilidade e levar a caneta preta. Muito bem. Então agora vocês já estão indo para a escola. O que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, ó. Se a gente comparar o tempo de prova, no primeiro dia nós temos quais provas? Linguagens, redação e humanas. Tempo de prova, 5h30. No segundo domingo, no segundo dia, natureza e matemática. Tempo de prova, 5 horas. O que é importante nós definirmos aqui, pessoal? Primeiro ponto. Os alunos, quando comparam esses 2 dias,
Qual é a tendência do aluno? Ah, não, certamente o primeiro dia ele é mais tranquilo porque ele tem mais tempo. Não, eu penso totalmente o contrário. Na minha modesta opinião, o primeiro dia é o dia mais difícil de relacionar tempo, questões, porque tem uma redação para ser escrita. E nós sabemos que a redação ela tem um peso estratosférico, pessoal, na nota final. O aluno que faz o Enem, no primeiro dia, ele sempre tem que dar muita atenção para a redação, certo? A redação, certamente, das 5 provas, vamos dizer assim, que vocês farão, é a nota que vocês mais chegarão próximo de 1000, com certeza. E ela, né, lembrando que a redação não está dentro daquela composição da TRI ali, de matemática, natureza, humanas e linguagens, ela quando entra junto com a média dessas provas, ela aumenta demais, ela faz a média final de vocês subir. Então a redação, daqui a pouco tem aluno que vai escrever em 40 minutos, tem alunos em 1 hora, outros 1h30. Vocês estão percebendo que o tempo no primeiro dia ele é muito mais difícil? Porque quando a gente tem que escrever uma redação, cada um tem um tempo diferente. E não é só escrever, é escrever, montar o esboço, ler, ajustar, arrumar, vou melhorar mais um pouquinho e aí depois passar a limpo, certo? Então a minha estratégia, ela vai ser para o primeiro dia. Essa estratégia pode ser replicada também onde, pessoal? Lá no segundo dia, ok? Mas lembra sempre que o primeiro é o dia mais tenso para lidar com o tempo. Até porque tem um fator também psicológico, né? Vocês estão mais ansiosos no primeiro dia, porque nós esperamos meses pelo Enem, certo? Esperamos meses, a prova foi adiada, ou seja, toda a ansiedade que nós temos, ela certamente estará presente no primeiro dia. Do primeiro para o segundo dia, tu já está mais acostumado. Então, tu tende a ter um comportamento de maior tranquilidade. Lembrem que a ansiedade é um grande inimigo na prova, porque a ansiedade nos bloqueia. A ansiedade faz com que a gente reduza o nosso desempenho. E mais uma vez, eu não estou falando aqui de conteúdo, eu estou falando aqui de estratégias de prova, pessoal. Então, olha só, o que vocês farão? Primeiro dia. Quando a gente compara, por exemplo, a prova, agora eu vou simular como que vocês fazem. Geralmente, e eu vou chutar por baixo, 90% dos alunos, no mínimo, fazem assim. No primeiro dia de provas, nós temos linguagens, redação e humanas. Sabe o que os alunos geralmente fazem? Eles começam a fazer a prova de linguagens em ordem. E aí vai lá, tu faz a questão 1 de linguagens, a 2, a 3, a 4, a 5, tu vai indo a 20 e poucos. Aí tu geralmente faz o quê? Aí eu fiz a prova de linguagens e tu já saiu esbaforido dali, né? Porque uma prova de linguagens, ela é cansativa. Aí tu faz o quê? Ai, meu Deus, a redação. Eu tenho que fazer a redação, porque a redação é importante. E aí tu vai lá e começa a pensar assim, nem dá para ir no banheiro, porque eu vou perder tempo se eu for no banheiro, não dá tempo. Aí tu faz a redação, demora um tempo X, e aí o que sobra de tempo, tu vai lá e faz a prova de humanas. E aí com pouco tempo tu esquece, tem que marcar grade. Pessoal, pelo amor de Deus, se vocês fizerem isso, vocês estão abrindo mão de qualquer estratégia. Quem fizer isso, o que eu acabei de mencionar, certamente vai ter um desempenho baixo no Enem. Por quê? Porque vocês não entenderam que o Enem ele tem questões com pesos diferentes. Esse é um ponto importante. A teoria de resposta ao item, a TRI, ela está presente em humanas, linguagens, matemática e natureza. Cada questão tem uma pontuação diferente, tá? A gente não precisa falar aqui, de maneira muito específica, mas tu tem que saber essa informação. As questões,
elas possuem pontuações diferentes. Ah, professor, mas a prova tem a mesma ordem de questões. É claro que não, porque tem a prova branca, tem a prova azul, tem a prova amarela. As questões são as mesmas, mas elas estão todas embaralhadas. Então, quando vocês começam a fazer a prova, o primeiro desafio de vocês vocês não estão perdendo tempo. Vocês têm que mapear as questões antes de começar. Pessoal, toda prova tem que ser assim. Não é abrir a primeira página e já começar a fazer. Primeiro, dá uma olhada por cima, como é que estão as questões, como é que está a distribuição dessas questões, certo? Dá uma olhadinha na prova de linguagens. Aqueles textos gigantescos de linguagens, tu já nem olha muito. Tenta focar naqueles que são mais curtos. Os professores de linguagens já deram várias dicas de quais são as questões que vocês têm que enfatizar, certo? Aí depois dá uma olhadinha no tema de redação, passa os olhos, beleza, o tema é esse. Vai na prova de humanas, tenta ver quais são os conteúdos que estão ali apresentados. Se tu fizer uma mapeada de 5 minutos, certamente tu já está em vantagem, porque tu já sabe mais ou menos o que a prova ela vai te mostrar. O que não dá para acontecer? Tu abre a primeira página e começa a fazer. Aí cada página que tu vai virando é uma novidade. Meu Deus, olha aqui o que está aparecendo. Não, pessoal. Tem que conhecer a prova inteira. Estou entendendo? Vamos pensar. Um time de futebol, quando ele entra em campo, ele sempre faz o chamado reconhecimento de gramado. O que é isso? É tu saber onde tu vai jogar, é tu saber se o campo é mais largo, mais estreito, se a grama é alta, se a grama é baixa, porque o atleta precisa preparar e se planejar onde ele vai atuar. O estudante que faz o Enem, ele tem que sim primeiro dar uma olhada na prova, para saber, é isso que a prova está me cobrando. 5 minutinhos para isso. Depois, vocês vão fazer o seguinte: tentem identificar as questões fáceis. Por que as questões fáceis? Porque as questões fáceis pontuam mais. Não te esquece disso que eu acabei de falar. Repete como um mantra. Questões fáceis pontuam mais. Tu não pode errar questões fáceis. Vocês podem errar as difíceis. Se tu errar as difíceis e acertar as fáceis, tá ótimo, tá maravilhoso, porque é isso que o Enem espera de vocês. Que vocês acertem o que é muito fácil e possam errar aquilo que é muito difícil. Se tu fizer isso, tu tá mantendo uma TRI de altíssimo nível. Fechou? Então, professor, mas como é que eu vou saber quais são as questões fáceis? Olha, pessoal, não dá pra gente saber totalmente. E também tu não vai ficar horas e horas e horas pensando, essa é fácil ou ela é difícil? Não, mas tenta olhar a prova de linguagens quando tu mapear e tenta achar umas 6 muito fáceis. Geralmente ali, ou seja, os professores de linguagens já deram as dicas. Tenta ver o que é muito barbado em linguagens, circula elas. Vai para a prova de humanas, vai para as questões de charge, por exemplo, que geralmente são mais fáceis, nas charges. Tenta ver questões que o texto é bem curtinho, a pergunta é muito direta. Vai lá e circula mais 6 questões. Pronto. Olha, eu pedi 6, hein? E são geralmente 15 fáceis. O que acontece? Se tu já tem as muito fáceis de linguagens e as muito fáceis, por exemplo, de humanas, vocês já estão começando corretamente. E outra coisa, vocês vão começar fazendo essas questões. Porque agora vem o nosso ponto principal da nossa live. Olha só, no primeiro dia de provas, nós temos que saber dividir o nosso tempo. Qual é o pecado capital dos alunos? Professora, a minha prima diz que não dá para ir no banheiro porque a gente perde tempo. Bobagem, pessoal. Não dá para pensar isso. Sabe por quê? Um ser humano, Homo sapiens sapiens, não consegue ficar 5 horas e 30 pensando, raciocinando, sem fazer um intervalo. Não tem como, pessoal. Não tem como. O nosso cérebro, ele precisa de descanso, tá? É que nem alguém pensar assim,
Ah, não, vou estudar 8 horas seguidas sem parar. Tu precisa parar. O nosso corpo, o nosso organismo, ele exige, ele pede socorro. Parem, por favor, certo? E eu vou mostrar como que a gente vai organizar. Qual é a tendência do aluno? Geralmente, a tendência do aluno é ir no banheiro um pouco depois da metade da prova. Então é o seguinte, fica a teu critério. 3 horas e 2 horas e 30. Se vocês quiserem fazer 2 horas e 30 e 3 horas, tá tudo certo, não tem problema algum. O que eu quero só chamar a atenção de vocês, pessoal? No primeiro bloco, olhem para cá, aqui é o momento que vocês ganham a prova. Quem é que vai bem no Enem? É quem aproveita as primeiras 3 horas. Por quê? O nosso cérebro está mais oxigenado. Nós temos maior capacidade criativa. A gente consegue ter maior velocidade de raciocínio. Já depois de 4 horas e meia, pessoal, às vezes as letras começam a dançar na nossa frente, né? A gente fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então é o seguinte, usem essas 3 horas iniciais para ganhar a prova. O que eu estou escrevendo aqui não precisa ser em ordem, mas nas 3 horas iniciais vocês farão isso aqui. Primeiro, as questões mais fáceis. Por que vocês têm que focar nas questões mais fáceis? Porque são as questões que pontuam mais. Fechou? E aí entra um detalhe. Ô Sor, me diz uma coisa. Se são as questões mais fáceis, as que pontuam mais, eu tenho que fazer a prova, então, toda fora de ordem. Exatamente. No Enem, não se faz a prova em ordem. Tu tenta pular, tu vai pulando. Claro, não precisa ficar pulando o tempo inteiro, mas jamais, em hipótese alguma, pegue a prova de linguagens, de humanas e faça 1, 2, 3, nunca faz isso, tá? Nem que tu faça uma ordem assim, ó. Ah, eu circulei a 2, a 11, a 17, vai indo nelas, certo? O maior desafio de vocês é tentar fazer todas as questões fáceis logo de cara. Não é tão simples, mas é o nosso desafio. Tentar achar as fáceis e ficar em cima delas. Garantir as fáceis. Não se esqueçam disso. Segundo ponto, tá? O que a gente tem que fazer no primeiro bloco? O esboço da redação. Os professores de redação, professor Peterson, professora Thaís, professora Luana, já deram várias dicas da redação, da produção textual e a importância que a redação tem na nota do Enem. Mas, pessoal, nunca te esquece, tá? Nunca te esquece. Tu não consegue fazer uma redação boa se tu pegar o assunto, escrever já direto à caneta. Não. A redação tem que ter 2 momentos. O primeiro momento é o esboço. É onde tu lê o tema, é onde tu constrói as tuas ideias, tu faz aquele projeto do texto, tu te organiza, como é que vai ser a introdução, o que eu vou falar no desenvolvimento, quais são os meus argumentos e a minha conclusão. O esboço da redação não precisa finalizar a redação. Não precisa finalizar a redação. Não precisa. Mas vocês têm que montar um rascunho da redação nas primeiras 3 horas. Certo? Ô professor, eu gosto de já começar a prova pela redação. Ótimo! Eu não estou dizendo que isso aqui tem que ser em ordem. Mas não te esquece. Nas primeiras 3 horas é focar nas questões fáceis e no esboço da redação. Fechou? Só que daí, algumas questões que certamente estão ali entre as fáceis e as médias, olha que interessante, eu vou chamar de questões encaminhadas. O que é uma questão encaminhada? É aquela questão que tu viu que não é difícil, certo? Tu olhou o enunciado, vocês entenderam o enunciado, vocês já eliminaram a letra C, a D e a E.
mas tu tem uma dúvida muito forte. Ai meu Deus, é a A ou a B? Tu sabe que é uma das duas. Calma. Se tu tem essa dúvida nas primeiras 3 horas, não marca a resposta. Mas deixa ali com uma flechinha em cada letra. E eu uso o sexto sentido, porque vocês têm o sexto sentido bem aguçado. Quando tu olha a questão, tu pensa, é A. Só que a tua teimosia também te puxa para a letra B. Então é o seguinte, se tu pensou em marcar a letra A, faz a flechinha da letra A maior, tá? Para tu saber assim, ó, eu pensei nessa aqui primeiro. Porque quantas questões do Enem de vestibulares, a gente olha a resposta certa, teima em trocar de letra e aí quando vê, a gente errou, certo? Lembrem do sexto sentido, ele nos dá várias dicas. Ele diz, marca a letra A e a gente tenta mudar a letra. Então é o seguinte, o que é uma questão encaminhada? Tu entendeu o conteúdo, tu sabe o conteúdo, mas tu tá naquela dúvida. É uma ou a outra letra. Deixa ali a flechinha nas duas para depois vocês pensarem. Pessoal, se em 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, vocês garantiram as fáceis, vocês já fizeram o esboço da redação, certo? E vocês já deixaram várias questões encaminhadas, onde tu tá só naquela dúvida, se é A ou B, aí na outra questão é C ou E, aí na outra questão é D ou E. Deixa assim. E não te esquece, depois de 3 horas, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele pede socorro. Aí a gente começa a olhar para a prova, ela começa a ficar em alto relevo as letras, é o momento que o teu organismo está dizendo, para um pouco. Ah, mas me disseram que não dá para ir no Enem, no banheiro no Enem, então eu vou continuar, azar, eu vou ir até o final e não vou levantar da cadeira. Sim, aí tu vai ficar 5 horas e 30 nessa posição, achando que vai estar aproveitando. Não, pessoal, está perdendo rendimento. Se vocês não forem dar uma saída da prova depois de 3 horas, as próximas 2 horas e 30, elas serão muito pouco produtivas. Então, o que vocês farão? Banheiro, tá? Quando eu digo banheiro, na verdade é o seguinte, é uma pausa, certo? É parar. Não te esquece que neste ano nós vamos ter algumas questões específicas, né? Vocês estarão de máscara durante a prova. Então, 3 horas de máscara traz um cansaço extra. Então, vocês precisam parar um pouco, pessoal. Vocês precisam. Mas quando eu digo parar um pouco, não é ficar meia hora no banheiro, não é isso. É 5 minutinhos. É pedir para o fiscal, eu quero ir no banheiro. O que é ir no banheiro, pessoal? É levantar, e certamente quando tu levantar, tua coluna, né, vai dar aquele estralo, ou seja, porque tu tá muito tenso, né? Então tu vai lá, tu caminha, tu respira um pouco, vai no banheiro, certo? Faz uma necessidade básica, que é importante também, né? Ah, vou ficar 7 horas com a bexiga presa, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então tu vai no banheiro, lava o rosto, né? Joga água no rosto, isso ajuda, respira bem. Se tiver espelho no banheiro, te olha e diz, tu é foda, né? Desculpa, é palavrão, mas é isso aí, tu é foda, né? Levanta tua moral no dia da prova. Vamos lá para gabaritar esse negócio aí. Tem que ter, não dá para ser assim, ai, vamos lá então, né? Não, tem que ser com um incentivo. Olha aí, ó, tu já acertou todas agora, vamos lá terminar esse 1000 na redação. Tem que ter empolgação, pessoal. Empolgação faz a gente ter mais força, certo? Então tu lava o rosto, tu respira, 5 minutos que tu vá no banheiro e tu faça isso, pessoal, tu já te renovou. É o que os atletas, pode ver, ó, Real Madrid e Barcelona, eles aguentariam jogar dois tempos de 45 minutos. Mas por que eles param no meio do jogo? Porque eles precisam se reenergizar. É isso que o aluno faz no banheiro, ele tem que se reenergizar. Ele tem que sair um pouco da prova, caminhar, respirar, beber uma água, fazer um lanche. Aproveitem, já faz um lanche no meio da prova, come aquela barrinha de cereal, aquela maçã, pede para o fiscal quais são as regras específicas, né? Onde é que a gente pode fazer o lanche, aquela coisa toda. Tudo isso ajuda vocês.
Aí depois dessa pausa, desse intervalo, vocês voltam para a sala de aula e aí tu já volta até naquela vibe mais positiva, né? Tu já volta assim, lembrando, né? Ó, tem em mente aquela música da Beyoncé, né? Já entra lá caminhando assim, já em todo estilo, já pensando, vamos lá, segundo tempo da prova. Quando vocês chegarem, sentarem, vocês vão ler a prova e falar, ufa, voltei agora a interpretar, consegui novamente absorver as informações. Aí, tu aproveita e faz isso aqui. Tu volta e passa a tua redação a limpo. Sabe por quê? Inconscientemente, quando o aluno pensa, eu já fiz a redação, isso dá uma tranquilidade, pessoal, tibetana para o aluno. Quando ele pensa assim, ó, tô no meio da prova, um pouquinho depois do meio da prova, e a minha redação tá pronta, isso dá tranquilidade, porque dá uma ideia de missão cumprida. Não, eu fiz já a minha redação. E olha que bacana, tu montou o esboço lá no início. Agora, tu fez uma pausa, tu respirou um pouco, tu voltou. E aí, voltando, o que acontece? Tu consegue identificar os teus erros na redação. O teu olhar, ele está mais atento. Daqui a pouco tu fala assim, olha o erro de concordância que eu fiz aqui na primeira linha. Meu Deus, opa, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. E esse é o momento de lapidar a tua redação, certo? Para a gente poder alcançar o 1000 na redação. Façam isso, pessoal. Quando voltarem do banheiro, já passa a redação a limpo. Aí sabe o que tu vai fazer? Lembra aquelas questões que vocês estavam na dúvida? Que é a letra A ou a letra B? As questões encaminhadas, que eu estou chamando aqui? Aquelas questões, por exemplo, que tu fala assim, ai meu Deus, tá, é a letra A ou a letra B? É a C ou a D? Vai em cima dessas questões. Você está entendendo? Vai em cima das questões que vocês estavam na dúvida entre duas letras, que são várias. Vocês verão que durante a prova, muitas questões, vocês ficam entre duas letras. Vai somente em cima dessas. E aí é o momento de marcar uma resposta. Infelizmente, pelo tempo que o Enem nos exige, não tem como a gente, por exemplo, depois eu vejo qual é a resposta. Naquele momento, é a hora então de marcar uma resposta. Fechou? E olha que eu coloquei aqui para vocês no final, demais questões. Ô professor, o que são as demais questões? São as outras questões que tu ainda não viu. Aquelas que são difíceis, aquelas que pontuam um pouco. Ô professor, tá, e se ficar meio apertado o tempo, eu posso, daqui a pouco, chutar umas 2 ou 3 em cada prova? Não tem problema, pessoal, desde que sejam questões difíceis. Vocês estão entendendo? Questão difícil pontua muito pouco. Então é o seguinte, não tem um peso na consciência. Por que vocês estão tranquilos? Porque vocês fizeram o que tem que ser feito. Vocês valorizaram no início as questões mais fáceis. Vocês garantiram a redação. As questões encaminhadas já estão marcadas. É óbvio que vão sobrar algumas questões em linguagens e outras em humanas. E daqui a pouco vai acontecer. Professor, essa questão aqui eu não sei. Já passou 4h30 de prova, estou cansado. E é uma questão com um texto imenso em linguagens. Olha, pessoal, se tu chutar, não tem tanto problema, porque é uma questão difícil. Fechou? Essa é a grande sacada. Terminou de marcar as questões? Reserva, no mínimo, 30 minutos para a grade de respostas. Aqui está o drama de muitos alunos. Meu Deus do céu. Quem nunca fez isso? Acertou na prova e errou na grade. E o aluno se sente traído com ele mesmo, né? Porque olha só, se a primeira resposta for letra A e a segunda for letra E, elas estão nas extremidades das respostas da grade. E aí, num descuido, tu marca a mesma linha. Aí toda a tua sequência vai mudando. Não, professor. Não, senhor. Não pode. Cuidado. Posso dar uma dica para vocês? Peguem um documento com foto. Aliás, né? Não te esquece, eu não comentei, mas isso é óbvio que tu sabe, né?
Tu tem que levar um documento com foto, um documento oficial com foto. Ah, professor, eu tenho uma carteirinha lá de um clube do bairro lá, que eu sou sócio, eu vou levar essa carteirinha. Claro que não, né, pessoal? Evidente. Ah, eu sou sócio de um clube de futebol, vou mandar... Não, pessoal. É documento oficial, RG, identidade, certo? O que eu vou pedir a vocês? Coloque a identidade em cada linha e aí tu vai marcando. A grade se marca com calma, pessoal. Não faz correndo. Por isso tu separa 30 minutos para a grade. No mínimo 30 minutos. São 90 questões que têm que ser preenchidas, certo? Faz assim, ó. Olha na prova com calma. A1 é A. Vai lá, pinta com toda tranquilidade. A2 é C. Vai lá, faz com calma. O que vai ser avaliado no Enem, na verdade, é a grade de respostas. Já pararam para pensar? A prova tu vai levar para casa. A grade de respostas é o documento oficial que o governo vai te avaliar, certo? Então ali, qual é o drama dos alunos? Tu preenche a grade depois de 5 horas de prova, tu está cansado. Então naquele momento é a máxima atenção. Feito isso, pessoal, eu vou desejar então a vocês uma excelente prova. Nós estamos no primeiro domingo e vocês já estão logo saindo para fazer a prova. Ah, professor, eu gostei dessas dicas, mas eu tenho a minha própria estratégia, eu vou pegar um pouco disso e adaptar com as minhas estratégias. Ótimo, maravilha. Se vocês têm já uma estratégia definida, tá tudo certo. O que não pode acontecer é não ter nenhuma estratégia. E eu ofereci aqui a vocês hoje uma estratégia para maximizar a nota de vocês. É usar as regras do Enem, certo? Com qual propósito? Fazer a média final de vocês ser maior, ok? Então, um bom deslocamento até a prova, uma boa prova e depois da prova, né? Ó, se vier parente encher o saco, né? E aí, como é que foi, né? Não responde, tá? Valorize os parentes que falam assim, ó, depois da prova. E aí, vamos lá comer um Mac agora? Isso aí, esse é o parente de fé. Tá? Se, professor, meu tio, a minha tia ligou lá do interior dizendo tu foi bem na redação, né? Tá? Já desliga a ligação, tá? E descansa, pessoal. Professor, eu já vou começar a estudar para a prova de matemática quando eu chegar em casa. Não, pessoal, domingo, tá? Até porque vocês vão dormir cedo no domingo, né? Ninguém vai sair da prova e vai dizer, tô tranquilo, né? Nada aconteceu hoje. Pessoal, descansem, durmam e aí a próxima semana é matemática e natureza. Usem essa estratégia também. Qual é o lado bom? Não vai ter redação. Então é só questões de marcar uma única resposta. Grande abraço, boa prova, até mais, tchau, tchau!